Você já parou para observar as frestas das calçadas antigas ou os cantos mais esquecidos de um quintal de terra batida? Existe um segredo guardado ali, uma presença silenciosa que atravessou décadas, observando o tempo passar enquanto as farmácias modernas empilhavam caixas coloridas em suas prateleiras reluzentes. Nossos avós olhavam para o chão e para os canteiros com olhos de quem lê um mapa de tesouros invisíveis. Eles sabiam de algo que nós, na pressa do século XXI, acabamos deixando para trás. Imagine uma planta de folhas levemente aveludadas, de um verde profundo, que cresce com uma resiliência quase mística, desafiando o sol forte e a falta de cuidado. Ela estava lá, na casa da sua bisavó, no jardim daquela tia que sempre tinha um remédio na ponta da língua, ou talvez na horta comunitária da vila. Mas por que essa planta, tão onipresente no passado, parece ter sumido do nosso vocabulário cotidiano? O que ela esconde em suas fibras que a ciência moderna agora começa a redescobrir com espanto? Hoje, vamos desvendar o mistério da malva, a guardiã esquecida da saúde familiar. Antes de mergulharmos profundamente nesta investigação sobre os saberes ancestrais, convido você a se inscrever aqui nos Saberes da Vovó para que essas histórias e curas naturais nunca se apaguem da nossa memória. O mistério começa com uma pergunta simples: como uma planta tão poderosa se tornou apenas mato aos olhos de muitos? Para entender isso, precisamos voltar no tempo, para uma época onde a farmácia era o próprio quintal. A malva, cientificamente conhecida como malva silvestris, mas carinhosamente chamada apenas de malva por gerações, carrega em si uma substância viscosa, quase transparente, que os antigos chamavam de baba e os botânicos chamam de mucilagem. Essa substância é a chave para o primeiro grande enigma da sua eficácia. Quando alguém na casa acordava com aquela tosse seca, persistente, que parecia rasgar a garganta no silêncio da noite, a avó não entrava em pânico. Ela caminhava calmamente até o jardim, colhia algumas folhas e preparava uma infusão que parecia mágica. O que ela sabia, sem precisar de microscópios, era que essa mucilagem criava uma película protetora, um escudo invisível sobre as mucosas irritadas. Era como se a planta envolvesse a dor em um abraço de seda. Mas o mistério vai além da garganta. Por que a malva era usada tanto para uma inflamação externa quanto para um desconforto interno? A investigação nos leva aos registros de antigos boticários e às memórias de família. A malva não era apenas um chá, era um bálsamo multifuncional. Imagine uma criança que caiu e esfolou o joelho, ou um trabalhador com as mãos inflamadas pelo esforço bruto. A solução não estava em pomadas químicas, mas em compressas mornas de malva. Investigando a composição dessa planta, descobrimos que ela possui propriedades antissépticas e anti-inflamatórias que agem de forma silenciosa, reduzindo o inchaço e a vermelhidão em um tempo que desafia a lógica dos céticos. Os antigos diziam que a malva puxa a quentura para fora do corpo. Essa expressão popular, carregada de simbolismo, esconde uma verdade fisiológica: a capacidade da planta de acalmar os processos inflamatórios. É fascinante pensar como o conhecimento empírico, passado de boca em ouvido, antecipou descobertas que hoje são celebradas em laboratórios. Mas há um benefício ainda mais intrigante, quase oculto, que as vovós guardavam para os momentos de maior angústia digestiva. Você já sentiu aquela queimação que sobe pelo peito, ou um peso no estômago que parece não ter fim? No passado, a malva era a solução soberana para o que chamavam de estômago inflamado. Ao ser ingerida, aquela mesma mucilagem que acalmava a garganta descia pelo esôfago, revestindo as paredes gástricas e protegendo-as contra a agressividade dos ácidos. É uma engenharia natural perfeita. O mistério aqui é a precisão com que a natureza desenhou uma planta para ser, ao mesmo tempo, suave e implacável contra o desconforto. Por que paramos de usar algo tão eficiente e sem efeitos colaterais agressivos? A resposta pode estar na nossa busca por soluções imediatas e artificiais, que muitas vezes calam os sintomas sem ouvir o que o corpo está tentando dizer. A quarta revelação sobre a malva nos leva ao campo da saúde bucal, uma área onde ela reinava absoluta antes da invenção dos enxaguantes bucais coloridos de supermercado. Nossas avós sabiam que uma gengiva sangrando ou uma afta dolorosa não resistiam a um bochecho de malva. A investigação sobre esse uso revela que a planta não apenas limpa, mas regenera os tecidos. Existe algo de quase sobrenatural na forma como uma simples folha pode acelerar a cicatrização de feridas que parecem teimar em não fechar. É como se a planta tivesse uma memória de cura, transmitindo às nossas células a instrução exata de como se reconstruírem. E o quinto benefício, talvez o mais surpreendente para os dias de hoje, diz respeito à pele. Em tempos de cosméticos caríssimos, a malva era o segredo para manter a pele hidratada e livre de irritações.
As mulheres de antigamente usavam a água do cozimento das folhas para lavar o rosto, combatendo o que hoje chamamos de acne e dermatite, mantendo o viço que muitas vezes perdemos com o uso excessivo de produtos sintéticos. O contexto social da malva é tão fascinante quanto suas propriedades. Ela era a planta da comunidade. Não se comprava sementes de malva, elas eram trocadas. Um galho aqui, uma muda ali, uma conversa sobre o muro do vizinho. O sumiço da malva dos nossos lares corre em paralelo com o isolamento das nossas vidas modernas. Quando paramos de cultivar a terra, paramos de cultivar esse conhecimento. Mas a planta, resiliente como é, continua lá, esperando ser redescoberta. Ela não exige muito. Um pouco de terra, um pouco de luz e ela se oferece por inteiro. É um convite ao silêncio e à observação. Preparar um chá de malva não é como engolir uma pílula com um gole de água apressado. É um ritual que exige espera. A água precisa aquecer, as folhas precisam descansar, a cor precisa mudar para um tom que acalma os olhos antes mesmo de tocar os lábios. Ao investigarmos a linha do tempo dessa planta, percebemos que ela acompanhou a humanidade desde a Grécia Antiga. Filósofos e médicos da antiguidade já escreviam sobre ela. No entanto, em algum momento da Revolução Industrial e da ascensão da indústria farmacêutica, a malva foi empurrada para a categoria de crença popular. Mas a ciência, em um movimento cíclico, está voltando a olhar para o que a vovó já sabia. Estudos recentes comprovam que os extratos de malva têm um potencial antioxidante altíssimo, combatendo os radicais livres que aceleram o envelhecimento e causam doenças. O mistério, portanto, não é se a malva funciona, mas por que permitimos que esse saber fosse quase enterrado pelo progresso. Imagine agora a cena, uma tarde de chuva, o cheiro de terra molhada subindo e o vapor de uma caneca de malva aquecendo as mãos. Não é apenas sobre saúde física, é sobre uma conexão com o passado, com as raízes que nos sustentam. Quando você usa uma planta que sua tataravó usava, você está ativando uma linhagem de cuidado que sobreviveu a guerras, crises e transformações sociais. A malva é um fio condutor entre o ontem e o hoje. Ela nos lembra que a simplicidade é, muitas vezes, o mais alto grau de sofisticação. O mistério da planta que quase toda casa conhecia é, na verdade, o mistério da nossa própria essência que anseia pelo natural. Ao observarmos os envolvidos nessa história, a vovó com seu avental, a planta no canto do muro, o neto curioso, percebemos que a verdadeira medicina está na transmissão do afeto e do conhecimento. A malva não é apenas uma combinação de moléculas químicas, ela é um símbolo de resistência cultural. Ela cresce onde ninguém planta, ela insiste em existir. Talvez seja esse o recado que ela tem para nós. Em um mundo cada vez mais artificial e desconectado, a cura pode estar nas coisas mais simples, naquelas que crescem debaixo dos nossos pés sem pedir nada em troca. Ao longo desta jornada investigativa pelos benefícios da malva, desvendamos como ela protege nossa garganta, acalma nossa pele, cura nossas inflamações, protege nosso estômago e regenera nossa boca. Vimos que ela é uma aliada silenciosa e poderosa. Mas o maior desdobramento dessa descoberta não está na planta em si, mas em como decidimos usar esse conhecimento daqui para frente. Você vai continuar olhando para a malva como um simples mato, ou vai enxergar nela a farmácia viva que a natureza nos deu de presente? A reflexão que fica é sobre a nossa responsabilidade em preservar esses saberes. Cada vez que alguém planta um pé de malva ou ensina um jovem a fazer sua infusão, uma parte preciosa da nossa história é salva do esquecimento. O mistério da malva foi solucionado não por fórmulas complexas, mas pela reabertura do nosso olhar para o óbvio. Ela é a prova de que a sabedoria dos nossos antepassados não era fruto da falta de opção, mas sim de uma observação profunda e respeitosa da vida. Que possamos, a partir de agora, caminhar pelos quintais do mundo com mais atenção, sabendo que a solução para muitas das nossas dores modernas pode estar esperando por nós em uma folha veludada, balançando suavemente ao vento, pedindo apenas para ser lembrada. Se este resgate dos saberes da vovó tocou seu coração e despertou sua curiosidade, não guarde esse tesouro só para você. Compartilhe este conhecimento com quem você ama, para que a corrente da saúde natural continue forte. Inscreva-se no canal Saberes da Vovó, ative o sininho para não perder nenhuma de nossas investigações sobre as plantas medicinais e deixe nos comentários qual planta sua avó sempre tinha no quintal e que você nunca mais viu. Sua participação ajuda a manter viva essa sabedoria ancestral. Até a nossa próxima descoberta no Quintal da Memória.